Bom dia a todos presentes, já estamos ao vivo, Facebook, YouTube. Pedi aos vereadores para registrar a presença. Presente vereador Kleber Félix, vereador Davi Ismael, vereadora Neuzinha, vereador Roberto Martins, vereador Sandro Parrini e também vereador Luiz Paulo Amorim. Eu vou solicitar, só ler rapidamente aqui a comissão representativa da Câmara Municipal de Vitória, em conformidade com o artigo 77, parágrafo 4 da nossa lei orgânica. Membros da mesa diretora: vereador Kleber Félix, presente; vereador Dalton Neves, presente; vereador Vinícius Simões ainda não chegou, né, que é da mesa; vereador Luiz Paulo Amorim, presente. Agora, um representante de cada bancada partidária: vereador do PSD Mazinho dos Anjos, também ainda não chegou; vereador Anderson Marinho, do PSC, também ainda não chegou; o vereador Deninho Silva, quando nós montamos essa comissão, ele foi substituído pelo vereador Vinícius Simões, na sessão do dia 26 de dezembro. O vereador Deninho Silva já tinha justificado a sua não presença em Vitória nesse período, então foi substituído pelo vereador Vinícius Simões, que também ainda não chegou. PDT, vereador Sandro Parrini, presente. PSDB, vereadora Neuzinha, também presente. PTB, vereador Dalton Neves, presente. PSB, PP e PV, Luiz Paulo Amorim, presente. E PHS, vereador Amaral, ausente, ainda não chegou. Então essa é a comissão que ficou em caso de sessão no período de recesso. Então eu já quero agradecer a presença dos vereadores aqui. Vou pedir, ainda preciso consultar, vou convidar a vereadora Neuzinha para fazer a leitura do texto bíblico e convido a todos que coloquem em posição de respeito. Nós vamos ler Levítico 4. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel e disse-lhes: quando um homem tiver pecado por ignorância contra um dos mandamentos do Senhor, fazendo coisas que não deveriam fazer, falará o sacerdote, já ungido, que pecou, causando escândalo ao povo, oferecerá ao Senhor pelo pecado que cometeu um novilho, sem defeitos, como expiação. Está no número 4, sacrifício dos expiatórios pelo pecado. Lido o texto bíblico, senhor presidente. A presidência agradece a vereadora Neuzinha. Só aproveitar para registrar a presença de várias lideranças aqui hoje no plenário, estudantes. Então, agradecer a presença de vocês. Vamos. Vereador Dalton Neves, nosso primeiro secretário, sempre presente para nos ajudar aqui, nos auxiliar na leitura. Vereador Vaguinho Ito, presente também. Faço a leitura do requerimento de convocação da presente sessão. Eu sou o mesmo.
Bom dia, vereadores, bom dia, Cidade de Vitória, bom dia, assessores, servidores, bom dia ao pessoal que se encontra na galeria, bom dia a você que nos visualiza pelas redes sociais. Passo a leitura do requerimento da convocação da presente sessão. Registro que o período previsto para a realização da presente sessão é de 1 hora. Assunto: convocação de todos os vereadores para comparecerem à sessão extraordinária. Dia conforme o artigo 147, inciso 2º, a linha A, artigo 148 e seguintes do regimento interno desta casa. Senhores vereadores e vereadora Neuzinha, cordialmente convoco a todos para que no dia 13/1/2020, às 9 horas, conforme o artigo 147, inciso 2, a linha A do regimento interno, para a realização da sessão extraordinária a ser realizado no plenário desta Casa de Leis, para o debate e votação do PL número 04/2020, processo 137/2020, seu respectivo pedido de urgência e votação em comissões, tendo em vista relevante interesse público decorrente do aumento de tarifa do serviço de transporte público em nossa cidade. Atenciosamente, vereador Kleber Félix. Aí agora não, aqui. Agora só tem que discutir o pedido de... botar em discussão os vereadores que quiserem discutir o requerimento. Coloco em discussão. Senhor presidente, Vereador. questão de ordem. Vereador Sandro Parrini. Questão de ordem. Gostaria que Vossa Excelência, através da mesa, da Secretaria-Geral da Mesa, explicasse qual será o rito da nossa sessão na data de hoje, por se tratar de uma sessão especial, né? E tendo em vista também que deliberações em comissões se dá pela representatividade na escolha que já foi feita anteriormente. Só gostaria que Vossa Excelência fizesse um esclarecimento de como será o rito, inclusive com as votações nas comissões, ou se a comissão representativa irá, de uma forma em conjunto, deliberar sobre a matéria. Ok. Vereador Max da Mata presente, vereador Mazinho dos Anjos também presente. Vereador Sandro, obrigado por lembrar o rito da nossa sessão. Como o vereador Dal também acabou de ler, ela terá duração de 1 hora, né? Essa previsão, uma previsão de 1 hora, essa primeira sessão extraordinária, onde nós vamos deliberar o requerimento, deliberar ou não o requerimento de urgência, que é o objetivo da convocação da sessão extraordinária. Depois disso, vota-se o requerimento de urgência do projeto de lei em plenário. Ok? Foi aprovado ou não. Se for sendo aprovado, fecha a sessão, a gente convoca uma segunda extraordinária para votar o projeto. Aí o projeto vai tramitar normalmente nas comissões, que é a Comissão de Justiça e a Comissão de Transporte. Senhor presidente, Se os membros não estiverem presentes, aí vota a representatividade, mas não é o vereador Anso Marinho que está chegando, né, que é o presidente da Comissão de Transporte. Então, na segunda sessão extraordinária, o projeto vai tramitar normalmente nas comissões. tramita nas comissões pertinentes ou é a comissão representativa que vai deliberar sobre a matéria, sobre o segmento ou não da matéria, após, se for realmente aprovado o regime de urgência? Esse é o questionamento. Ok. Analisando o plenário... Eu gostaria de fazer um questionamento. Eu acho que teria que tramitar na comissão, considerando principalmente que a Comissão de Justiça ela foi constituída por advogados.
Ele vai tramitar. Então, eu acho que a nossa comissão que está de plantão, Isso. nós temos a comissão de plantão, estamos aqui, mas já que foi convocado todos os vereadores, não é só a comissão que tem que deliberar, sim todos nós. Ok. Então, vereador Sandro Parrini, Vossa Excelência... Eu não estou criando nenhuma dificuldade. Não, não. Pelo contrário, eu quero que as coisas ocorram da forma que tem que ocorrer. Até porque a comissão representativa, também não estou tirando a responsabilidade da Comissão de Justiça, até porque na comissão representativa estarão presentes todos os advogados que compõem a Comissão de Justiça. Então não há problema nenhum. O problema aqui, que eu estou... A minha questão de ordem é no sentido... É só o professor Roberto que não está, mas aí foi questão de indicação, ok? Para não haver nenhuma irregularidade na tramitação. Aí eu gostaria que a mesa verificasse o artigo 92, inciso 5º e 6º, né? E o 93 para se embasar melhor com relação a essa questão de ordem que foi colocada, presidente. O vereador Leonil também presente. Então, eu acredito que a gente não tem nenhum problema com as comissões, né? Acho que está todo mundo já presente aqui. Então, vereador Sandro Parrini, a colocação de Vossa Excelência, ela é pertinente e propícia, né? Propícia para esse momento. Vamos lá. Tem que votar. Então, Votar extraordinário. vamos votar no painel. Não. Primeiro discute, vereador. Primeiro discute a Vou em- realização da extraordinária. Vamos abrir para discussão da realização da sessão extraordinária. Os vereadores que quiserem discutir o requerimento, fará pelo prazo de 3 minutos. 5 minutos, vereadores. 5 minutos. Algum vereador para discutir? Não. Presidente, Vereador Roberto Martins. vou discutir brevemente daqui, só encaminhar no sentido da aprovação do pedido de urgência. Acho que nós temos que discutir essa questão aqui, a forma como foi feita essa deliberação do aumento da tarifa do transporte público na nossa cidade. Nós temos que ter a oportunidade de discutir aqui e demonstrar todos os problemas nesse processo. E para isso, primeiro, nós temos que aprovar a urgência. Então, encaminho pela aprovação da matéria. Mais algum vereador? Senhor presidente, Vereador Davi Ismael. da mesma forma quero me manifestar pela aprovação da matéria, entendendo que a Câmara precisa ter uma participação mais ativa no debate sobre o transporte público na cidade de Vitória. Temos sendo dialogado com a cidade a questão da integração. Acredito que a Câmara precisa participar mais da integração. Temos sendo debatido a questão da melhoria no transporte público enquanto não acontece a integração. Faço o registro da presença do Leandro Seolim, um cidadão de Vitória aqui atrás, que fiz questão de convidar em razão de interação pelas redes sociais, e assim me manifesto representando o Leandro, que o tempo todo exige melhoria no transporte público municipal, em razão pela qual me manifesto pela aprovação. Mais alguém? Mais algum vereador? Não havendo, vou encaminhar para a votação o pedido da sessão extraordinária. Vereadores que concordam, vou iniciar a votação. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma manifestação. Nós estamos aqui
diante de uma matéria importantíssima. Eu acho que nós deveríamos analisar e também contar aqui com a presença de todos os vereadores. Nós estamos num período de recesso e tem 3 vereadores que pelo painel ali a gente está vendo que não estão presentes. Só gostaria de deixar registrado que essa responsabilidade devia ser uma responsabilidade de todos os vereadores. E, devido ao fato dos vereadores não estarem presentes, eu gostaria de me manifestar para uma análise com a presença de toda a Câmara Municipal de Vitória. Então, fica aqui só o nosso registro. Ok. Vou colocar Vou iniciar a votação. Os vereadores que concordam com a realização da sessão, votem sim. Aqueles que não concordam, votam não. Sim para aprovação, não para rejeição. Nós estamos votando para abrir a sessão extraordinária. Vou finalizar a votação. Só falta o vereador Vaguinho. Vaguinho votou? Ok. Vou terminar a votação. Só tem que computar. É porque já encerrou. Vou computar. O vereador Max está presente. Vereador Max. Vou declarar. Não, só declarar meu voto sim. É que meu terminal aqui não estava funcionando. Obrigado. Ok, então o vereador Max também votando sim. Então encerrar a votação. São 13 presentes. Não, peraí. 13 presentes. 12 sim, nenhum não, nenhuma abstenção. O presidente não vota. A sessão extraordinária aprovada. Vou passar para o vereador Dalto para fazer a leitura do requerimento que está, do projeto de lei que está em debate no plenário. Vereador Dalton Neves. Senhor presidente. Vereador Leonil. Só um minuto. A sessão não está sendo transmitida. Sim, houve o departamento já comunicou aqui. Está com problemas técnicos, está sendo gravada em vídeo. Assim que tiver tudo ok, já coloco o vídeo no Facebook. Ok, obrigado. Bom. Bom dia de novo. Passa então a ordem do dia. Só esclarecendo, por ser uma sessão extraordinária, não há outra pauta a ser lida, as pautas interna e externa, normalmente, que é de costume a gente fazer leitura aqui. Então a gente vamos direto ao item de pauta. Senhores vereadores, protocolei no dia 10 o requerimento de urgência para a discussão do PL número 04/2020, conforme processo número 137/2020. Passo, portanto, a votação do regime de urgência do mesmo. Algum vereador para encaminhar o requerimento de urgência?
Não havendo quem queira encaminhar, Senhor presidente, vereador eu quero... Max da Mata, Quero olhar. pelo tempo de 3 minutos. Senhores vereadores, senhoras e senhores, pedi para encaminhar a urgência para conhecer a matéria, porque obviamente nós não conhecemos, né? Uma convocação extraordinária, então, para que eu possa votar a urgência, eu preciso conhecer o projeto que foi apresentado. A urgência é um requerimento simples, mas o projeto que poderá ser apreciado, é preciso que nós conheçamos. Então, fala aqui o seguinte: dispõe sobre a obrigatoriedade de reajustes tarifários do sistema de transporte público da cidade de Vitória, condicionada à comprovação de aumento na qualidade da prestação do mesmo, revoga disposições específicas e dá outras providências. Câmara Municipal decreta. Artigo 1º, fica proibido, no âmbito do município de Vitória, qualquer reajuste da tarifa do sistema de transporte público no ano de 2020. Parágrafo 1º, será permitido o reajuste das referidas tarifas em casos de comprovadas melhorias correspondentes no serviço de transporte coletivo urbano, conforme dispõe no contrato de concessão específico. Parágrafo 2º, caberá ao Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, Comutran, elaborar o relatório de inspeção das melhorias promovidas pelas empresas concessionárias e permissionárias desse serviço público, que justifiquem e possam expor à sociedade as efetivas melhorias que as mesmas comprovem, de modo a permitir o reajuste tarifário nos termos do parágrafo anterior, ainda no ano de 2020. Artigo 2º, fica revogado o decreto 17.971, publicado em 4 de janeiro de 2020. Artigo 3º, o inciso 10 do artigo 17 do decreto 11.867, de 17 de fevereiro de 2004, passará a vigorar com a seguinte redação: 10. Definir a estrutura tarifária da prestação de serviço e efetuar reajustes e revisões necessárias, desde que atendidas as condições de melhorias permanentes da qualidade do sistema municipal de transporte coletivo de passageiros no município de Vitória. Artigo 4º, o artigo 60 do decreto 11.867, de 17 de fevereiro de 2004, passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 60. A remuneração do serviço será efetivada de acordo com as normas específicas pela Câmara de Compensação Tarifária, desde que atendidas as condições de melhorias permanentes da qualidade do sistema municipal de transporte coletivo de passageiros no município de Vitória. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. É sabido que compete ao município de Vitória, e não exclusivamente ao prefeito, organizar, planejar, fiscalizar e exercer controle gerencial sobre a prestação de serviços públicos relativos ao transporte coletivo de passageiros, conforme artigo 18, inciso 13 da Lei Orgânica do município de Vitória. Diante da publicação recente do decreto 17.971, de 4 de janeiro de 2020, levantou-se a preocupação de que o Comutran possa ter sido induzido a aprovar, possa ter sido induzido a aprovar. Não está afirmando, né? Está levantando uma suposição. A aprovar um reajuste tarifário sem a cautela necessária para cobrar e exigir das empresas permissionárias e concessionárias de serviço um aumento significativo da qualidade dos ônibus disponibilizados. Há muito tempo,
O serviço público de transporte coletivo de passageiros no município de Vitória está precisando de melhorias consideráveis, e que apresentam constantemente problemas, como, por exemplo, demora em pontos de ônibus, lotação dos coletivos, pioras nas mudanças dos horários, frota cada vez mais velha com problemas mecânicos, falta de climatização interna nos ônibus, ausência de sistema eficiente de segurança dos passageiros, como instalação de câmeras, pontos de ônibus deficientes ou ausentes. Diversas são as matérias jornalísticas sobre o tema, tem aqui alguns links. Segundo informações do próprio sistema Transcol, em 2015, cerca de 4,2 milhões de capixabas deixaram de usar o sistema Transcol, de acordo com a Companhia de Transporte Urbano de Vitória, Seturb, e o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória. Nos ônibus municipais da capital, a queda foi de 2,9 milhões de passageiros. Isso é um retrocesso, Nobres diz. Enquanto o mundo inteiro está discutindo eficiência e melhoria dos transportes de massa, a cidade de Vitória está cada vez mais migrando para a condução privada e individual. O resultado disso, o trânsito da capital está cada vez pior. Segundo o próprio decreto 11.867, 17 de fevereiro de 2004, a prestação adequada do serviço é que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, eficácia, segurança, atualidade, generalidade, conforto e cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. É o que se exigirá deste serviço. Bom, o meu tempo está esgotado, presidente, mas para concluir a minha análise, eu queria saber o seguinte: nós temos aqui cópia do relatório do Comutran, da votação que teve pela CETRAN, das informações que foram prestadas. Nós temos aqui também, anexo a esse projeto de lei, alguma planilha, algum estudo, algum levantamento, algum dado que possa nos fazer refletir mais sobre essa temática. Digo isso sem tratar sequer da questão da constitucionalidade. Não ficaria nem um pouco confortável de votar essa matéria sem parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Por isso, caso o processo não tramite de forma regular, tramite de forma urgente, eu não me sinto à vontade de votar a matéria com análise de uma comissão representativa. Me sinto à vontade de votar a matéria com base no parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a questão da constitucionalidade. Mas sobre o mérito, eu queria saber se nós temos as informações aqui do relatório, da planilha do município, que fez com que tivéssemos reajuste na tarifa, e se a Câmara, se Vossa Excelência, sua equipe, chegou a preparar algum relatório, alguma planilha que pudesse confrontar a planilha do município. Obrigado. Senhor presidente, gostaria de encaminhar. Ok, Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, todos aqueles que estão aqui presentes, o vereador Max da Mata traz aqui uma série de considerações importantes, mas que eu entendo, vereador, que seriam num segundo momento. Senhor presidente, questão de ordem. De ordem. Mas estou encaminhando, excelência. Com todo respeito. Nós já detectamos aqui, o líder do PTB nessa casa é o vereador Dalton Neves. Então nós estamos na fase do encaminhamento, somente o líder, né, da bancada pode encaminhar. O senhor Dalton Neves permitiria que eu encaminhasse? Está autorizado, vereador. Ok. Vossa Excelência, 3 minutos. Eu gostaria de encaminhar no seguinte sentido, vereador Max, que a gente deixe essa discussão para o segundo momento, na Comissão de Justiça, para a gente analisar se há constitucionalidade ou não nesse processo. Eu queria argumentar em cima da urgência. Por que a urgência? Porque a tarifa já está vigorando. E os trabalhadores e a sociedade já estão sendo afetados por isso. Daí a urgência de discutir o projeto. Daí não poder postergar para fevereiro. Quanto à constitucionalidade, vamos debater. Daqui a pouco, se aprovada, que é urgência. Então, nesse sentido, eu queria tentar convencê-lo a aprovar a urgência por enquanto, que não significa que vai aprovar o mérito, e deixar para a gente discutir na Comissão de Justiça depois se há legalidade ou não nesse projeto. Obrigado. Senhor presidente. Mais algum líder para encaminhar? Eu. Vereador Davi Ismael, pelo Senhor tempo de 3 presidente, minutos.
primeiro, gostaria de parabenizar pela inserção da Câmara Municipal nesse debate, o debate acerca da mobilidade urbana, da melhoria da prestação desse serviço público. Em segundo lugar, dizer que nesse momento o vereador Max, de forma pertinente, solicita alguns dados, algumas informações que eu acho que quem pode ajudar a prestá-las, pelo menos parcialmente, são os representantes da casa no Comutran. Temos 2 indicações que precisamos, inclusive, revê-las e que poderiam, de alguma forma, nos passar como que foi a reunião, de que forma se deu a participação, para que assim a gente possa ter maiores informações sobre aquilo que foi levantado aqui. No mais, manifestar-me mais uma vez favorável. Ok, excelência, nós... Senhor presidente, só uma questão. Gostaria de... O vereador Davi Ismael citou que tem 2 representações. Eu gostaria que ele citasse o nome para a gente ter conhecimento. Ok, só para vereador Davi Ismael, nós convocamos uma reunião com a mesa diretora e nós também, na quarta-feira, enviamos o ofício ao gabinete do vereador. Todos os membros, né, da mesa compareceram à reunião, o vereador Sandro Parrini, o vereador Luiz Paulo Amorim e o vereador Dalton Neves. O vereador Vinícius Simões não compareceu, não deu nenhuma justificativa, e o vereador Wanderson justificou, né, o vereador Anderson justificou, e o servidor, né, que nós convocamos não compareceu e também não justificou. E a ata dessa reunião está publicada no site da Câmara, no sistema, então os procedimentos foram feitos, porém nós não tivemos a presença do servidor. Servidor está aqui, ó, vereador, conforme o ofício do gabinete do vereador Anderson, ofício número 003/2020, os indicados Rogério Martins Tavares como titular e Rosilene Vidigal Correia suplente. Uma questão de honra, Okay, presidente. Ofício protocolado. Só uma pergunta, mas pela casa é apenas um representante. Foram indicados 2, por quê? Porque um é titular e outro suplente. Um é titular, outro Um é titular e o outro Então é somente na ausência que o outro suplente. deveria aparecer, concorda? Ok. Perfeito, isso mesmo. Mais algum vereador para encaminhar, mais algum líder para encaminhar a matéria? Vou encaminhar, presidente. Vereador Mazinho dos Anjos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras, servidores, cidadãos de Vitória aqui presente. Nós estamos votando aqui a urgência de um projeto que eu acho que quase todos os vereadores aqui não tiveram conhecimento ainda. O projeto foi protocolado agora no recesso e nós prontamente atendemos o convocado do presidente e vim aqui analisar o projeto e votar. Eu queria iniciar dizendo que eu acho que um dos poucos vereadores que votou contra a integração do transporte público. Vitória, infelizmente, vem perdendo o seu protagonismo, vereador Neuzinho, como capital. Vem perdendo, principalmente na questão da mobilidade urbana. Principalmente na questão da mobilidade urbana. Foram 15 secretários em 7 anos. É impossível se fazer gestão eficiente, gestão competente em mobilidade urbana com 15 secretários em 7 anos. Menos de 6 meses cada um fica no cargo. Menos de 6 meses cada um fica no cargo. A secretaria, infelizmente, é um cabide de emprego, colocando assessores sem a mínima competência para estar ali servindo um serviço de eficiência para a população de Vitória. Então eu fui contra a integração porque é mais uma enrolação para o cidadão de Vitória. Mais uma enrolação. Tem 2 anos que nós votamos a integração e até hoje não se tem uma linha do que vai ser feito para entregar o transporte público na cidade de Vitória. Não tem uma linha. Ninguém sabe. A gente fica no escuro. Então, presidente,
todo respeito ao projeto, a gente está aqui hoje votar, eu vou encaminhar contra a urgência do projeto. E eu vou explicar por quê. Primeiro porque foi falado ali que começou a tarifa já valer. Mas o projeto sendo votado ou não, não vai fazer diferença hoje, porque não vai ter imediato efetividade. O projeto, que ele precisa ser sancionado pelo prefeito, pode ter veto, tem que votar para casa o veto, votando para cá o veto, tem que ser votado o veto, a derrubada ou a manutenção do veto, pode ter alguma ADIM, então isso não tem efetividade imediata. Então eu sugiro, até para quê? Porque nós precisamos de alguns... Presidente, gostaria de pedir ordem, que eu estou perdendo a concentração com a falta de respeito de algumas pessoas. Só um pouco. Só solicitar ao plenário, a galeria, por favor, para a gente acompanhar a fala do vereador Mazinho dos Anjos. Alguns documentos aqui que são citados no projeto, eles precisam constar no projeto. Então eu preciso desses documentos que eu acho que não está constando. O contrato de concessão não consta no projeto. Nós precisamos estudar o contrato de concessão para fazer a votação. Nós precisamos ter acesso ao decreto 17.971, que também consta no projeto, que é o decreto que fez o aumento. Nós precisamos ter acesso à ata de votação lá no conselho, que eu não tive acesso ainda, nenhum dos vereadores tem acesso e não está juntado no projeto. Isso é regimento interno. Tem que estar constando os documentos citados para a gente poder fazer a votação. O decreto 11.867 também, que é de 2004, que fala da questão que está sendo alterada. Então nós precisamos fazer a juntada da documentação para que os vereadores possam estudar com calma o projeto, para a gente poder fazer a votação. Então eu estou encaminhando contrário à urgência e já antecipo para quem está gritando aqui que meu voto vai ser a favor do projeto. Então meu voto vai ser a favor do projeto. Então eu só vou votar contra a urgência, porque eu agora, nesse momento, preciso estudar a documentação suporte toda que o projeto cita, para eu poder ter tranquilidade na minha votação. Então, presidente, meu encaminhamento é pelo não voto contrário à urgência do projeto. Obrigado. Vou passar os trabalhos do vereador Sandro Parrini, que eu vou encaminhar o requerimento de urgência. Líder do PP, para encaminhar a urgência. Obrigado, vereador Sandro Parrini. Boa tarde a todos presentes, assessores, assistentes da galeria, representantes aqui do CPV, André Alves, Alex, também várias lideranças comunitárias aqui presentes. Eu quero encaminhar, pedindo a votação de vossas excelências, que aprove o requerimento de urgência. Que aprove o requerimento de urgência. Eu quero pedir a vossas excelências, porque é um absurdo o sistema municipal de transporte da nossa cidade, ele está realmente sucateado. E nós tentamos acesso à ata, nós não conseguimos a ata só vai ser publicada em março, a ata da reunião vai ser publicada em março. E a urgência, porque são trabalhadores que usam o sistema de transporte. E aqui a gente pode apontar algumas coisas. Demora em ponto de ônibus, lotação dos coletivos, piora nas mudanças dos horários, frota cada vez mais velha e com problemas mecânicos, como eu pude acompanhar. Os ônibus que nós fiscalizamos, praticamente todos ônibus estavam com elevadores com defeito, sem adesivo. Isso é um desrespeito. Praticamente 90% dos ônibus que foram analisados ali, vereador Dalto, vereador Mazinho, vereador Max, demais vereadores aqui presentes, 90% dos elevadores com defeito. Nós não somos contra o aumento da passagem, nós não somos contra. Vou continuar. Falta de climatização nos ônibus de Vitória, ausência de sistema eficiente de segurança dos passageiros, como instalação de câmeras, pontos de ônibus deficientes ou ausentes. Nós precisamos debater isso na cidade de Vitória. Nós precisamos debater. Então eu peço a vossas excelências o voto, para que a gente aprove aqui. O projeto foi protocolado, está no site da Câmara.
está no site, e nós imediatamente mandamos para todos os vereadores para ter acesso ao projeto. Então a gente pede aos vereadores a compreensão e vote sim pela aprovação do requerimento de urgência. Obrigado. Mais algum líder para encaminhar? Devolvo a presidência ao vereador Kleber. Não havendo mais quem queira encaminhar, o requerimento de urgência entra em votação. Sim, aprova, não rejeita. Todos votaram, vou finalizar a votação. Vereador Vaguinho. Vereador Vaguinho, não. Finalizar a votação. Ok. Vou terminar a votação. Presidente, eu não consegui votar devido à falha nos equipamentos. Eu queria declarar meu voto, é não. Ok. Então, 13... Não contra a urgência, ficando bem claro, por favor. Ok. 13 presente, 2 sim, 10 não, nenhuma abstenção. O presidente não vota. Se eu votasse, eu votaria sim. Então, rejeitado o requerimento de urgência. Algum vereador para justificar o voto? Senhor presidente, queria justificar meu voto. Ok, vereador Roberto Martins, pelo tempo de 2 minutos para justificar o voto. Eu vou justificar o voto também. Senhor presidente, eu quero parabenizar a população que está aqui presente, que veio aqui fazer sua reivindicação. Quero lamentar a decisão dessa casa, porque, na verdade, ao não aprovar a urgência, nós deixamos de iniciar um processo de reversão dessa situação e, de certa forma, lavamos as mãos para a situação dos trabalhadores que vão ter que pagar mais para andar de ônibus sem nenhum tipo de melhoria efetiva. Nós sabemos como está a situação dos ônibus. Nós sabemos disso. Nós sabemos da insegurança, nós sabemos do sucateamento, nós sabemos de tudo isso. E aí, infelizmente, vamos adiar esse processo. E enquanto estamos adiando, talvez para alguns não signifique muito, mas para o trabalhador que ganha um salário mínimo significa muito. Significa muito. Então, eu queria só registrar a minha posição. Eu tinha aqui argumentos para apresentar para os vereadores sobre a inconstitucionalidade desse aumento, mas não vai ser possível, porque nós não tivemos a aprovação da urgência. No dia, quem sabe, em que a casa decidir que a gente discuta isso, eu apresentarei todos os argumentos da ilegalidade e da inconstitucionalidade do aumento que foi dado pelo Comutran, aliás, aconselhado pelo Comutran e feito por um decreto do prefeito Luciano Rezende, decreto ilegal, cheio de falhas formais, que quando eu tiver a oportunidade eu vou demonstrar. Por hoje, fica apenas o meu lamento da gente não ter aprovado esse regime de urgência. Próxima vereadora Neuzinha. Senhor presidente, gostaria de dizer que nós, inclusive eu voto a favor do projeto, porque eu sou contra o aumento, porém, foi solicitada essa documentação, mas mais do que isso, senhor presidente, essa casa, ela pode ser convocada, eu acho que
é muito importante nós também falarmos que a Câmara dos Vereadores de Vitória, independente de dia, de hora, nós podemos ser convocados a qualquer hora e nós tiramos, não existe jeton, não existe nada que possa nos impedir de estarmos aqui. E temos que ter a presença de todos os vereadores, sim. Porém, gostaria de dizer, inclusive a minha comunidade sofre muito com o transporte, é 1h40 no ponto. Quero reivindicar, inclusive não consta aqui no projeto a questão do porta a porta e mão na roda dos deficientes. Então nós precisamos de colocarmos também a questão do atendimento dos deficientes no projeto. Então o projeto, por isso nós queremos. Nada impede de convocar hoje, amanhã, meia-noite, a casa. Então o processo ele não para aqui. O debate não para aqui. Vossa Excelência tem consciência. Obrigada. Exatamente, eu quero encaminhar também. Dê oportunidade de debatermos aqui hoje, debatermos o projeto aqui hoje. Nós não vamos desistir. Agora nós vamos continuar com a nossa fiscalização e a tramitação do projeto. Eu vou fazer a fala da tribuna. Eu vou pedir o vereador Sandro Parrini para assumir os trabalhos aqui, para poder fazer a fala da tribuna. Bom dia mais uma vez. Quero falar para todos que assistem nesse momento à sessão. Final de semana foi um final de semana, eu acho que também Vossas Excelências também devem ter recebido muitas reclamações sobre o sistema público municipal, eu tenho certeza disso. Demoras, um bairro para a pessoa descer para pegar o ônibus longe. A gente vê esse debate aqui, houve esse debate aqui na casa por alguns vereadores constantemente. E há urgência em resolver. Como nós falamos, nós não somos contra o aumento, mas que melhore o sistema público. Nós estamos atrasados em relação a algumas cidades do nosso Brasil. Então, nós vamos continuar, como a vereadora acabou de colocar, o projeto ele vai continuar tramitando. Então, o que eu não aceito foi a presidente do CPV colocar a culpa nessa casa. A presidente do CPV colocou a culpa nessa casa. A senhora Graciete, que é presidente do CPV, e ela é cargo comissionado na Prefeitura de Vitória, ela colocou culpa nessa casa, chamou os vereadores de irresponsáveis. Isso está nas redes sociais, isso eu não vou aceitar. Quando as coisas dão certo, eles querem ganhar os bônus, mas quando dá errado, a culpa é dessa casa, a culpa é do presidente. Nós não vamos aceitar isso. Nós não vamos aceitar isso. Aonde tiver interesse público, vereadores, vereadora Neuzinha, você que acompanha, nós não vamos medir esforço para convocar novamente uma sessão extraordinária no período de recesso. No período de recesso. Nós não vamos medir esforços para isso não, porque as redes sociais, André, as redes sociais, do dia que foi decretado, nem terminou a reunião direito. Não tem ata, não tem nada. Não tem nada, não tem ata, não tem nada. Realmente eu não sei se o CPV votou a favor. Não sei, não tem ata? Não tem ata? Então a gente precisa... Não vale, é isso aí. Então não vale, não vale. Nem terminou a reunião, o decreto já foi publicado. Já foi publicado o decreto. Então, fica essa interrogação para você que está aqui acompanhando esse momento. Da minha parte, não vou desistir. Eu não combino voto com ninguém. Eu não combino voto com ninguém.
Não combino voto com ninguém. Eu não combino. Eu trago para o plenário para debater o projeto, para debater o requerimento de urgência. Quando nós montamos a comissão permanente, só um vereador que se manifestou que ia viajar, e nós fizemos a substituição. Mas ninguém falou que ia viajar, falou que ia estar por aqui, e a hora que precisasse poderia convocar. Eu tenho certeza que essa casa é exemplo, por isso que ela é primeiro lugar em transparência. Então tenho certeza que se a gente convocar novamente, vocês estarão aqui para a gente debater. Então fica aqui a minha fala, não vou desistir de lutar quando tiver interesse público, Então, muito obrigado aos vereadores aqui presentes, lideranças comunitárias. Cadê? Eu só quero registrar a presença do seu Gilson, Robinho Carteiro, também do Richardson, lá de São Pedro. Tinha outro, Tião, também aqui presente, Paulo Mendes, seu Gilson Cristóvão, Clóvis Altaboazeiro, Robinho Carteiro, eu já falei, e Paulo Mendes. Tem mais alguma liderança? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Vou voltar, assumir ali para a gente finalizar a nossa extraordinária. Então, muito obrigado, e a nossa luta continua. Aqui, repetindo, aonde tiver interesse público, nós vamos estar presentes. Mais algum vereador para justificar o voto? Senhor presidente, uma questão de encaminhamento. O projeto não vai ser discutido porque a urgência vereador, só esclarecendo, não cabe mais encaminhamento. Não cabe mais encaminhamento. O senhor tem 1 minuto. Pode pedir 1 minuto. Só um instante, vereador Dalton, só um instante. Desculpa, é porque eu usei o termo errado. É questão de ordem. 1 minuto. Questão de ordem. Senhor presidente, o projeto não vai ser mais discutido, então não cabe mais aquilo que está no nosso regimento, das representações aqui presentes falarem para discutir o projeto. No entanto, o presidente tem a livre prerrogativa de convidar alguém para falar. Então eu queria sugerir ao presidente convidar uma representante do movimento estudantil, Isabela Mamed, para fazer um pronunciamento aqui para a Câmara. Excelência, vão só então consultar o plenário, ok? Se concordam, permaneçam como estão. Então, aprovado. Vou convidar então a primeira, antes de finalizar a sessão, a primeira pessoa para falar, Isabela Mamed. Bom dia a todas e todos, principalmente quem acordou cedo hoje, pagou passagem, pagou 3 para vir aqui. Infelizmente, podemos ir? Bom dia, pessoal. Eu queria parabenizar principalmente quem acordou cedo hoje, provavelmente mais de 7 horas da manhã, saiu de longe, para poder vir aqui hoje discutir o aumento da tarifa que prejudica e muito a vida dos trabalhadores e de todo mundo da Grande Vitória. Além de ser representante do movimento estudantil, tive a oportunidade de ser 2 anos representante do CGTRAN, o Conselho da Grande Vitória, e queria responder algumas informações que foram ditas aqui de maneira muito equivocada, principalmente sobre a integração e o reflexo do aumento. Assim como a aprovação desse aumento não teve ata, as reuniões do CGTRAN também não. A ata aprovada desse aumento foi a ata que aprovou o aumento, foi redigida mais ou menos em um intervalo de 15 dias. Mas a ata que foi redigida em 11 de janeiro de 2019, que aprovou o aumento de 3,75, foi aprovada dia 19 de dezembro, senhor presidente. Durante mais de 11 meses, o povo capixaba passou sem ter conhecimento de dívidas, de improbidades, de uma série de denúncias que são feitas todas as vezes que tem reunião. E vou te dizer, em 2 anos de mandato, eu fui em 2 reuniões, porque só tem reunião para aumentar a tarifa. Só que o Conselho é responsável por pensar diretrizes e políticas públicas para a Grande Vitória.
E te digo, chego lá para apresentar qualquer que seja o planejamento, sabe o que eu vejo? Um slide que nenhum professor aqui, eu sei que tem professores que representam essa casa, faria para dar em sala de aula um slide tão esdrúxulo daquele. Eu queria convocar vocês para fazer um levantamento e convocar a cidade capixaba com uma calculadorazinha simples, pode ser naquele ponto Vitória, perguntando quanto da renda das pessoas é consumida hoje com transporte. Transporte não é um bis que você deixa de comprar porque seu salário não foi reajustado. Transporte é direito garantido na Constituição a partir de 2015. E eu pergunto para vocês, de quando é o contrato? 2014. O contrato prevê que até o 11º dia útil do mês de janeiro vai haver aumento da tarifa, independente do que quer que seja. Sabe por quê? Porque os empresários das empresas nunca pagam pela crise. Mas eu te garanto, quem está sentado nessas cadeiras sabe que o salário mínimo não foi reajustado realmente. Você não pode escolher se você vai deixar de usar transporte. É uma queda brusca do número de usuários e do número de oferta também. Senhor Mazinho, você pode ter direito à resposta, mas eu quero te responder. A integração é uma necessidade. Por quê? A tecnologia é suficiente para pensar hoje não só uma possibilidade de quem mora no alto do morro do bairro da Penha poder pegar seu transporte, pegar o verdinho e depois se deslocar para a Praia Grande para poder fazer o seu trabalho, como também é possível ter tecnologia para pensar o ranqueamento dos valores. Te pergunto, num cenário de desemprego como esse, de desemprego quase 11% alcançando essa cidade, como pode a pessoa que não tem R$9 no bolso mandar um currículo para qualquer que seja o lugar da Grande Vitória? Sabe o que ela vai fazer? Ela não vai se deslocar. E isso é um direito que ninguém que está sentado aqui, que foi eleito para representar essa cidade, pode fazer. Ninguém. Então, para finalizar, como representante do movimento estudantil aqui, parabenizando companheiros do DCE que fizeram grande mobilização para essa casa estar cheia, e finalizando, eu quero dizer que essa não é uma discussão fiscal. Essa não é uma discussão sobre responsabilidade, sobre transparência somente, mas sobre compromisso com o povo capixaba, com um direito fundamental garantido em que não há alternativa para quem não tem capital. Se você não tem dinheiro, você não se desloca, você não se locomove. Isso é arbitrário, isso é urgente, e vocês votarem para que isso não aconteça hoje é gastar dinheiro das pessoas que se acordaram cedo e vieram aqui de ônibus, como eu sei que muitos que estão sentados e votaram não fizeram. Por favor, galera. Por favor, e peço que essa casa, na próxima vez, fique cada vez mais cheia. A gente vai perturbar e tirar o sono de quem faz com que nosso salário, que nosso trabalho não permita a gente curtir lazer, trabalhar e viver com dignidade. É possível construir uma vitória mais barata, é possível construir uma vitória para o povo capixaba. E eu acredito nisso, e na próxima sessão estaremos aqui mais forte, com mais dados. E vamos informar a população capixaba do que aconteceu aqui hoje e encher eles de dados, para que o ódio das pessoas sejam cada vez maiores, não só dentro do trânsito, não só no dia a dia, pagando aquela passagem absurda e arbitrária, mas também fazendo política pública e construindo um projeto alternativo de mobilidade. Vamos junto. Ok. Vamos. Obrigado, Gabriela. Isabela. O representante do Conselho Popular de Vitória. Conselho Popular de Vitória. Vai ou não vai? Tá bom. Ok. Tá bom. Senhor Paulo, pelo tempo de 5 minutos. Vamos lá, bom dia. Temos que deixar algumas coisas claras. Não estou questionando se o aumento é correto, se não é correto, mas o CPV foi a única entidade que votou contra o aumento. Ponto. Todas as outras entidades que compareceram lá votaram a favor do aumento. Para saber quem são, como o Trump pode formar tranquilamente. Aqui não estou fazendo política não, mas deixar
entender que o CPV foi a favor do aumento, não é verdade. Além de votar contra o aumento, eu também explanei aquilo que eu entendo um pouquinho de transporte. Vejo que 4% é uma média que foi feita nas maiores capitais do Brasil. Também é um aumento que vem para compor a inflação que nós estamos tendo. Então não entendi que esse aumento seja tão alto. Calma, gente, primeiro, deixa eu terminar. Mas, qual foi o questionamento? Que nós precisamos ter um transporte melhor. Nós precisamos ter mais ônibus, mais viagens, mais atendimento. O transporte tem que ser melhor. A segurança dele está ruim. Nós temos aí um transporte que hoje ele está muito deficitário. Nós temos um transporte com ônibus quebrado. Isso é história que todo mundo aqui sabe. Todo mundo que anda de ônibus sabe disso. Mas é para deixar bem claro, o CPV votou contra o aumento da passagem. Alguma dúvida? Como o TRAN, a ata está aqui no meu celular, eu tenho ela aqui. Então nós, CPV, votamos a favor de não termos reajuste. Porque a fala que nós tivemos aqui é que pode ter sido que o CPV também participou, tem ata. Gente, a ata é uma coisa liberada, é só entrar com o CETRAN, que o CETRAN vai informar. Isso é aberto, é tranquilo. Mas nós votamos contra o aumento. Oi? Sim. Sem problema nenhum. É só para deixar bem claro, porque nós entramos numa situação aqui que parece que o CPV votou contra a sociedade, e não foi. Nós votamos a favor da sociedade. Nós entendemos que a manutenção de um aumento, nesse momento, não é interessante, não é bom. Nós estamos no meio de uma crise, uma retomada de economia esse ano, se Deus quiser, a tendência é essa, mas não foi o que aconteceu. Certinho? Obrigado. A nossa assessoria vai acompanhar o senhor para já ter acesso à ata, tá bom, senhor Paulo? Porque nós tentamos, a ata nós não... o representante que se inscreveu para falar, Davi, vereador Davi. Senhora Clemilde Cortes, presidente, CUT Espírito Santo. Bom dia a todos e todas. Pessoal, bom dia. Primeiro eu quero cumprimentar essa casa pela iniciativa de tentar abrir o debate. Lamentavelmente não foi aprovado esse regime de urgência, então hoje não se faz esse debate. Na verdade eu vim aqui para registrar a nossa indignação enquanto trabalhadores e trabalhadoras, porque, não sei se vocês se lembram, muito recentemente os cobradores foram substituídos por catracas eletrônicas, né? No sistema, tem 20 ônibus rodando, vão vir mais 16, isso do ponto de vista do Estado. E aí veio essa integração, essa coisa da passagem do Transcol ficar o mesmo valor da passagem aqui dos verdinhos, como a gente chama. O que a gente entende? O contrato previa, quando foi feito, ele previa a existência dos cobradores, né? Como é que ele não diminuiu? Foi tirado, porque deixou de gastar com os cobradores e não foi retirado. Isso do ponto de vista do Transcol. E aí, a preocupação em Vitória é porque Vitória está acontecendo o seguinte: mexe com a vida da população inteira, mas a população não é chamada para fazer o debate. Quando o vereador fala, eu não sou contra o reajuste da passagem, eu quero discordar, vereador, porque eu sou contra o reajuste do salário mínimo, que foi o mínimo. Aí, como é que eu não sou? Eu vou ser a favor do reajuste da passagem, sendo que o salário mínimo passou de R$ 998 para R$ 1.038. Então, assim, a preocupação dessa casa, e os senhores vereadores, e vereadora Neuzinha, com todo o meu respeito, vocês foram eleitos para representar e defender a classe trabalhadora, defender os moradores, a população desse estado, dessa cidade. E, infelizmente, Vitória não faz o debate.
Falar de transporte coletivo é discutir mobilidade urbana. Vitória virou, a Avenida Vitória tem um caminho dos IPs, deve ser o nome daquilo ali. Foi discutido aonde? Foi discutido com quem? A quem interessa mesmo, quem é usuário do transporte coletivo, quem utiliza, quem precisa de ir e vir. Não é ouvido, quem paga, gente, quem banca, porque quer queira, quer não, nós somos cidadãos e cidadãs dessa cidade e nós pagamos os salários de todos que estão aqui, inclusive do prefeito de Vitória, que não nos ouve, que não chama a população para ser ouvida. Então, assim, a gente precisa fazer uma reflexão, senhores vereadores e senhora vereadora, de chamar mais a população para discutir. Eu adorei, vereador, a iniciativa de chamar para fazer o debate do reajuste da passagem. Então, estamos aqui com os estudantes, com o DCE, com a UNE, a Central Única dos Trabalhadores veio aqui para se inserir nesse debate, e aí a gente quer conclamar a população que, com certeza, nós vamos para as ruas fazer esse debate com a população. Nós vamos entrar nos ônibus e mostrar como é que foi feito esse reajuste, quanto se consome do salário com passagem, e que falar de transporte não é só aprovar reajuste de tarifa, como tem acontecido nos conselhos dessa cidade, tá bom? E nesse estado. Então, conclamo a população para estar atenta e participando, e quando chamar essa sessão aqui para discutir, que a gente ocupe essa casa, que essa aqui é a casa do povo. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Dona Clemilde, assim, a minha fala foi o seguinte: eu quero ver os nossos transportes municipal, né, os nossos coletivos, como o melhor sistema do mundo, né? A tarifa, as pessoas estão em debate. Agora, melhorias, nós não estamos... Eu entendi, né, vereador. Só que, infelizmente, mesmo com reajuste, isso não reverte em benfeitoria no transporte. A gente anda dependurado nos ônibus. Sim. A gente, agora, não tem cobrador, os verdinhos estão lá, não tem cobrador para baixar o elevador, para indicar para o motorista os pontos cegos da cidade, assalto dentro do ônibus, não tem segurança. E aí, o que a gente tem? Reajuste da passagem, que não reverte para a benfeitoria no transporte. E isso está previsto no contrato. Deveria ser assim, mas infelizmente não é. Okay. Nós pagamos tarifa de primeiro mundo e temos um serviço de quinto. Um minuto, senhor presidente. Excelência. Gostaria de parabenizar, eu conheço a Clenilde há muito tempo, uma pessoa que luta muito, e eu acho que, primeiro agradecer, é uma oportunidade de debate. Porém, essa reunião que foi convocada dessa votação, que aconteceu acho que na sexta, o horário, eu particularmente não faço parte da comissão, não estava, mas não estou aqui para eximir da responsabilidade. Mas a gente tem que aproveitar essa grande oportunidade desse debate para, inclusive, cobrarmos, né, nós estamos falando da inclusão, do aplicativo dos deficientes visuais nos ônibus, que já foi proposta e debatida nessa casa pela Comissão de Pessoa com Deficiência, sobre o porta a porta. Tudo isso, nós já sabemos que o sistema da Grande Vitória está quebrado há muito tempo, mas se está quebrado e se nós já votamos a integração, nós precisamos que essa integração se inicie com as propostas que foi aprovada há mais de um ano atrás. Aí sim se justificaria esse aumento, você poder transitar na Grande Vitória com uma só passagem e com as propostas que já foi apresentada aqui, aplicativo para deficientes visuais, o porta a porta não só para médico, não só para você ir para o trabalho, mas também para o lazer, porque o deficiente tem esse direito. E aí sim, é um debate justo. E essa casa, ele tem que propor agora essa audiência pública, e nós debatemos, e quando a gente não votou nesse regime de urgência, ele tem que tramitar nas comissões, naturalmente, nas comissões, para que dê parecer por escrito, porque palavras vão ao vento depois. Muito obrigada. Só, vereadores e quem acompanha, o nome, né, que foi, sequer o nome deste representante foi deliberado pela Comissão de Mobilidade Urbana dessa casa, né, como exige o artigo 60, inciso 17 do Regimento Interno, provando que foi uma escolha pessoal, isolada, do presidente daquela comissão, né, o vereador Wanderson Marinho, gente, aqui nós já falamos desde o começo. Nós já falamos desde o começo. Vou registrar a ausência dos vereadores que já saíram no meio da sessão, para darmos encerrado
Senhor presidente, a nossa... Permite? Ok, um minuto? Um minuto. Só deixar informado que como foram 2 para essa reunião, somente um tinha direito a voto. Que isso? Somente um. Só para deixar claro, porque houve um movimento estranho em rede social e isso foi uma inverdade que foram citados ali. Então, assim, somente um representante dessa casa podia votar, né? Então, que foi o indicado. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Não havendo mais nada para Rapidamente. Vereador Sandro Parrini. Até porque acho que nós discutimos na reunião que nós fizemos na presidência. Eu acho que uma medida urgente que tem que ser tomada. O debate já iniciou, a questão do transporte público municipal, a gente sabe que está falido, está quebrado. Eu votei a favor da integração. Tenho algumas dúvidas com relação a não tarifa igualitária de Transcol. Vila Velha já aprovou e Vitória ficar de fora. Tenho minhas dúvidas se isso não geraria também uma situação ruim para os usuários do transporte de Vitória. Então essas são dúvidas que a gente vai sanar agora no decorrer do processo e da lei que a gente vai debater. Mas eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, eu já vi, e nós falamos sobre isso, inclusive eu estava até estudando essa possibilidade, mas Vossa Excelência já saiu até nos jornais, com relação à participação do vereador nos conselhos. O voto em conselho tem que ser do vereador. Então essa tem que ser a primeira medida e urgente, né? Acertar essa situação dentro da legislação para que dentro dos conselhos o voto seja do vereador, porque o vereador não pode transferir essa responsabilidade porque ele é eleito e representa a casa. Então essa fica aqui a nossa fala. Ok, encaminhado, vereador Sandro. Vereador, não havendo mais nada a tratar nessa sessão, agradeço o esforço e a presença de todos os vereadores. Agradeço a audiência de toda a sociedade que nos assiste pela TV Câmara e dou por encerrada a presente sessão.